Puedes comenzar Ok, ótimo. Bom, o primeiro, como sempre, muito obrigadas pela súa participación e asistencia hoxe. Eh, bom, vamos comezar. O meu nome é María Villa, vocês já me coñecen, sou a coordenadora da Bosque Comunidade. A Bosque Comunidade é unha ONG española, levamos 30 anos a traballar na área de desenvolvimento rural con o enfoque de alterações climáticas e género. No caso de Mozambique, comezamos a traballar no ano 2010. Durante o webinar de hoxe, vamos a presentar os resultados dun proxecto de pesquisa para desenvolvimento financiado pela Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para o Desenvolvimento, que implementamos cunha parcería da Centro Terra Viva, ou sea, representada pela Berta Rafael, que é unha entidade mozambicana con máis de 20 anos de experiencia no desenvolvimento rural e gestão de recursos naturais. Este proxecto de pesquisa para desenvolvimento nace porque identificamos a necesidade de reflectir e analizar se dois instrumentos que vocês coñecen moito ben previstos na legislación mozambicana, como son os comités de gestão de recursos naturais e os DUAT, realmente ten un impacto actual, mas tamén potencial, na igualdade de género. O objetivo do proxecto é reflectir sobre esta questão, mas tamén queremos divulgar e propor recomendações para promover aínda máis este impacto positivo en questões de género. Dos proxectos que integran os comités de gestão de recursos naturais e os DUAT. Durante o día de hoxe vai ser unha webinar onde vamos ter varias presentações. Vai comenzar Berta Rafael, da parte de Centro Terra Viva, que é gestora medioambiental especialista en desenvolvimento comunitario. Ela vai a presentar un bocadiño o contexto. Depois vai pasar a falar o meu colega Jaime Valcárcel, que é o coordenador de proxectos en Mozambique. Ele vai a presentar o como foi a implementación deste proxecto de pesquisa para desenvolvimento e tamén os principais resultados do relatorio de pesquisa de investigación. Posteriormente, vou falar eu e vou a presentar a metodoloxía e práctica que nace dos resultados desta labor de investigación. Mas tamén gostaría de presentar a Laura Levi, que é técnico de sede de Bosque Comunidade, que ela está moito envolvida neste proxecto, embora non vai a falar, non vai a presentar nesta parte en portugués ou en portuñol, ela vai a presentar na parte posterior en español, e a miña colega Inés Palacios, que é técnico de sede, que la vai dinamizar e moderar un bocadiño este encontro. A nivel técnico, a dinámica do webinar é a seguinte: vai haber presentações, depois das presentações, de todas as presentações, abriremos un espazo para debate, comentarios, questões. Achamos que é máis pertinente facer este espazo ao finalizar, mas se vocês tiveren algún tipo de questão, poden ir colocando no chat, ou depois, durante este espazo, poden levantar a mão e a miña colega Inés Palacios vai dinamizar este tempiño. Vamos solicitar que, por favor, se for posible, deixen a súa cámara ligada, mas o microfone desligado durante as presentações. E ya, por último, como sorpresa, na última parte do encontro vamos facer un xogo de questões e respostas para un bocadiño tamén avaliar se realmente nos conseguimos o noso objetivo de divulgar os resultados da investigación. Entón, é tudo pela miña parte, e já vou dar paso a Berta Rafael da Centro Terra Viva, que, como falaba, nos vai falar un bocadiño do contexto de Mozambique. Obrigada. Berta, é o seu turno. Obrigada, Laura. Infelizmente não tenho como mostrar a minha cara. Eu ligo a câmera, mas não mostra. Acho que é problema com o próprio computador.
Mas, ok, eu sou Berta Rafael, do Centro Terra Viva. Atualmente, tenho o papel de diretora de programa na nova reestruturação que houve, ah, no ano passado. Então, a Laura conhece bem o Centro Terra Viva, fez um, um resumo importante, não é? É uma organização não governamental moçambicana, fundada desde 2002, que tem um foco em estudos e advocacia ambiental. Então, contactados pela Bosque, nós aceitamos em participar dessa pesquisa, porque também tem sido a nossa área de interesse, não só de estudo, mas também de implementação de algumas ações, dada o contexto moçambicano. Então, em jeito do contexto do que acontece em Moçambique, prontos, é do conhecimento de todos, de que o nosso país faz parte dos países em vias de desenvolvimento, com índice de desenvolvimento humano baixo, e que também registra um elevado índice de desigualdade de gênero. E a nossa pesquisa está ligada a essa variável, né? Variante, digamos, igualdade de gênero. E que grande parte da população em Moçambique vive da terra, depende muito da terra e de outros recursos naturais para a sua subsistência. Entretanto, o nosso país definiu como terra sendo propriedade do Estado. E o que os moçambicanos têm é o direito de usar. No artigo 109 da Constituição da República, ele reconhece o direito dos cidadãos de usar essa terra e de se beneficiar sem nenhuma distinção, sexo, raça, cor. Então, esse já é um princípio de promoção da igualdade de gênero na utilização da terra e dos recursos naturais previsto na própria Constituição. E depois vamos ver que no artigo 10 da Lei de Terras refere que são sujeitos de direito de uso e aproveitamento da terra todas as pessoas nacionais, coletivas, singulares, homens e mulheres, bem como as comunidades. E também aí nós vemos que está ali indicada a não discriminação de nenhum sexo ou a promoção da igualdade do gênero. E ainda no artigo 12 da Lei de Terras, ela reconhece as normas e práticas costumeiras que são usadas pelas comunidades, mas com uma atenção desde que não contrarie a Constituição. Portanto, cada comunidade pode viver como vive, segundo os seus hábitos, mas há princípios estabelecidos pela Constituição que não podem ser violados. Então, no nosso país também está previsto no artigo 12 da Lei de Terras como é que se adquire o DUAT, né? O direito de uso, aproveitamento da terra, uma vez que a terra é do Estado. Então, ele reconhece ou indica 3 formas de aquisição. Temos a ocupação por pessoas singulares e pelas comunidades locais, segundo as normas e práticas costumeiras, como eu dizia, a Constituição. Eu sou de uma região, vou dizer, de Boane, como comunidade, então eu desde aí já sou reconhecida como quem tem o direito de usar essa terra, ou posso trabalhar em terras pertencentes aos meus pais, aos meus familiares, ou terras que a comunidade indicou para eu trabalhar. A segunda forma é ocupação por pessoas singulares nacionais que de boa fé estejam a utilizar essa terra por pelo menos 10 anos.
estamos ainda a falar da lei que está em revisão, né? Enquanto não for aprovada a nova, né? Vamos continuar a mencionar essa lei de 97. E a terceira forma é adquirir o doate por autorização de pedido, em que é apresentado por pessoas singulares ou coletivas, não é? Conforme está estabelecido na lei. Entretanto, no nosso país, grande parte da terra ainda está sob gestão das normas e práticas costumeiras, né? E esse fato pode ser influenciado por vários fatores, né? Ah, ligados a questões culturais, para ter o acesso à terra, condições financeiras que não permitem ou que não facilitam que eu possa adquirir o doante através da autorização de pedido. Aqui há custos envolvidos, e pode ser também porque há falta de informação. Por eu não saber, eu posso fazer posso adquirir o doante por autorização de pedido e muitas coisas relacionadas. Falta de conhecimento, porque não tive talvez alguma preparação cívica para ter conhecimento de que eu posso adquirir desta forma. Continuando, também a lei reconhece ou diz que aquelas duas primeiras formas de adquirir o doate, que é por normas costumeiras ou por boa-fé, não sou obrigada, ou o titular desse direito não é obrigado a apresentar um documento. Portanto, ele está no mesmo nível que aquele que apresenta um documento, um doate, assim com um certificado. No entanto, por causa da má interpretação da lei, por desconhecimento dessa mesma lei, seja por funcionários que fazem parte ou que trabalham na gestão da terra, das comunidades e das mulheres, muitas vezes esse direito encontra-se comprometido. Estou a falar daquelas duas formas em que não é exigível a apresentação de um documento. Muitas pessoas, sobretudo mulheres, vêm-se a violar os seus direitos só porque não têm um papel e como não sabem que eles têm direito mesmo assim, acabam sofrendo, acabam ficando vulneráveis, principalmente para essas mulheres, sobretudo em sistemas patrilineares, como é o caso da zona sul do país. A lei também prevê a participação da comunidade na gestão de recursos naturais. Aqui fala-se mais dos comitês comunitários ou comitês de gestão de recursos naturais, que são órgãos criados. Tudo começou através da lei de florestas, mas também são constituídos durante o processo de delimitação de terras comunitárias, que é uma das formas usadas para assegurar a posse de terra para as comunidades. Esses comitês são constituídos por membros da comunidade, em um número que varia de 9 a 15, pode ser até mais, mas como posso dizer, chama-se a atenção para a integração de ambos sexos, homens e mulheres. E porque se sabe que a participação da mulher tem sido fraca, aqui colocou-se uma percentagem, que pelo menos 30% da composição do comitê seja composta por mulheres dessa comunidade. E o papel principal do comitê é de assegurar a gestão participativa e o controle dos recursos naturais, representar a comunidade perante instituições do Estado, empresas e outros atores, e também tem um potencial para promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades. Como eu dizia, esses comitês podem ser constituídos durante o processo também de delimitação, mas iniciou com
quando se estabeleceu o diploma ministerial 93 barra 95, com vista à canalização dos 20% da exploração de recursos florestais. Portanto, tanto na aquisição de Duarte, né, daquelas 3 formas que eu falei, como na gestão de recursos naturais, que é a constituição dos comitês, é reconhecido por lei o direito das comunidades, das mulheres. Contudo, o que falha aqui é a sua efetivação, que é influenciada por vários fatores, que podem ser questões culturais. Falávamos também das normas costumeiras, porque sempre foi assim. Quem toma a decisão é o homem, então às vezes não se questiona, ou porque a terra pertence ao homem, a mulher mesmo assim não questiona, porque sempre viu assim. Então, o desconhecimento também da lei, a falta de capacidade de poder reivindicar os seus direitos faz com que seja comprometida essa participação da mulher ou essa igualdade de gênero. Na região sul, por causa das questões culturais, há mulheres que ficam sem suas terras, em processo em que há alguma coisa desabonatória, não sei se o português é assim. Por exemplo, se uma filha, né, está numa família que os pais perdem a vida, então, no que se refere ao acesso à terra, olha-se mais para o homem ou para o filho, o rapaz, em detrimento da mulher. Se a mulher está casada ou vive com o homem, em caso de separação, esta volta para a casa dos familiares, deixando a terra que ela esteve a trabalhar durante anos ao lado do seu marido. Quando o marido perde a vida, essa terra, porque pertence à família do marido, ela também perde o direito de continuar a trabalhar naquela terra e volta para a casa dos seus familiares. O outro fator é a fraca participação da mulher em processo de tomada de decisão, onde ela, conhecendo esse direito de participar, seria um espaço em que ela iria reivindicar os seus direitos. Portanto, isso é o que acontece, mas nem tudo está mal. Começa a registrar-se mudanças, não é? Quando é reconhecido o processo de delimitação de terras comunitárias, é reconhecido o direito às mulheres, é reconhecida a necessidade de constituição dos comitês de gestão de recursos naturais. Então, já há uma garantia. Pode-se dizer que são algumas abordagens que contribuem para a promoção da igualdade de gênero. No entanto, precisa-se de preparação social das comunidades, que é para conhecer como é que eles podem participar, o que é que a lei diz, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, e também precisamos que os vários atores de desenvolvimento que trabalham nessas áreas, que tenham uma harmonização das metodologias. Então, imaginemos uma mulher que já sofre por práticas costumeiras ou por questões sociais, por falta de informação, por falta dessa capacidade de reivindicar, associado às questões das mudanças climáticas que levam, muitas das vezes, à deslocação das famílias. E nós dizendo lá em cima que, aliás, lá atrás, que a mulher é a que mais trabalha a terra. Então, a vulnerabilidade dessa mulher é elevada. Então, precisa-se incentivar ou trabalhar-se mais nesses processos em que mostramos a própria mulher primeiro, né? A própria mulher precisa saber que ela tem direito, precisa conhecer o seu papel
precisa saber que ela é importante nesse processo de gestão da terra e dos recursos naturais. Então, é basicamente o que eu tinha a apresentar, um jeito de contexto, e pronto, vamos ouvir o que a própria pesquisa traz. Muito obrigada. Muito obrigado, Berta. Gostei muito daquela frase de nem todo está mal, mas ainda resta muito Sim. a fazer, então esperamos que esta pesquisa também contribua positivamente nesse sentido. Uhum. E agora dou a palavra, obrigada novamente, Berta, dou a palavra a Jaime. Muito bom dia a todos, a todas. Nada, muito obrigado, Berta, pela vossa participação, foi muito interessante. Obrigado a Centro Terra Viva, igualmente. Eu vou compartilhar uma pequena apresentação para, como a Maria estava a falar, apresentar un resumo da investigación que fixemos. Então, já estaba a ver? Ainda não vemos aquele modo de apresentação. Para slideshow, ok. Agora sim. Agora, Agora sí? Ok. Então, nada, como estaba a falar, agora vou a presentar brevemente pues, como foi o proceso este estudio, esta pesquisa, sobre o impacto das dúas ferramentas que a Berta já estaba a explicar, dos DUATs e os comités de gestão de recursos naturais. Falar un pouco cual foi a motivación para a pesquisa, como se desenvolveu. Entón vamos falar un bocado do proxecto, da hipótese de partida, dos objetivos da metodología e depois falaremos tamén dos principais resultados e das principais conclusións. Bon, como ya saben, este é un proxecto de pesquisa financiado pela Axencia Andaluza de Cooperación Internacional para o Desenvolvimento. Foi desenvolvido pela Bosque Comunidade en colaboración como Centro Terra Viva e o proxecto ten como obxectivo o desenvolvimento dunha metodoloxía para a inclusão da equidade de género na hora de implementar a legislación da pose da terra, concretamente nas comunidades rurais das provincias de Gaza e Maputo, que é a parte sul de Mozambique. Tuvo inicio no ano 2019 e estamos a encerrar este ano como proxecto. O proxecto ten dúas fases, cada unha das fases ten un obxectivo específico. Entón, a primeira das fases é unha pesquisa cualitativa que procura expandir o coñecimento sobre este impacto do género das dúas ferramentas do goberno. Para isto, fiximos un traballo de campo con comunidades rurais no sul de Mozambique, en Maputo, en Gaza. E como resultado desta pesquisa, producimos un relatorio que brevemente estará disponível para facer download no noso website e podremos compartillar. Depois, na segunda fase, con base nos resultados da pesquisa, é o desenvolvimento dunha metodoloxía práctica para promover o impacto de género nestas intervenções que ten ou ben DUAT, ou ben comités de gestão de recursos naturais, ou ben as dúas ferramentas. Agora estamos nese momento, estamos no proceso de publicación da metodoloxía e dentro desta metodoloxía está unha ferramenta que validamos ya nun workshop que realizamos en Maputo no mes de abril deste ano. Moitos de vocês xa estiveran presentes. Entón, vou repetir un bocado o resumen do que ya falamos no workshop, mas para contextualizar aquelas persoas que non participaran. Entón, este proxecto, como xa falei, foi posible gracias á colaboración con Centro Terra Viva. Ao longo de todo este tempo, juntamente con a equipa do Centro Terra Viva, concebemos o desenvolvimento e investigación, elaboramos a metodoloxía,
E también participamos activamente pues, con toda a populación beneficiaria, serían os detentores de dereitos, como a sociedade civil, con as entidades do goberno, en todas esas fases da pesquisa. Aquí, bueno, na diapositiva podemos ver pues, como foi como un diálogo constante entre, podríamos decir, a parte de sede e a parte no campo, no terreno. Ok. Entao, bon, é claro que globalmente, ya Berta falou moito ben, a desigualdade entre homes e mulleres persiste na distribución da pose da terra, na xestão dos recursos naturais, isto a nivel global, e en Mozambique non é un excepción. A maioría da população depende da terra e dos recursos naturais para a subsistencia, e no contexto rural son principalmente as mulleres as que estaba a cultivar os alimentos, as que estaba a producir os alimentos e a fornecer os recursos naturais para sustentar as súas comunidades e as súas familias. Mesmo así, a propiedade da terra e a xestão destes recursos normalmente están nas manos dos homens. No entanto, tamén ya Berta comentou, a legislación mozambicana promove a equidade de género no acceso, no uso, desenvolvimento, no controlo da terra e doutros recursos naturais. E temos estes dois instrumentos que estamos a estudiar, que son os direitos de uso e aproveitamento da terra, os DUATs, e os comités de xestão de recursos naturais. Non voume alongar en explicar de novo o que é cada coisa, mas ya Berta falou disto. Os DUATs son regulados pela Lei de Terra e dan dereito de usar ou explorar a terra, a liberdade de pues, construir, manter edificios, arrendar, ter unha base segura e a longo prazo de até 50 anos para a utilización desa terra. E os comités comunitarios de xestão de recursos naturais son asociações que a súa principal función é asegurar unha xestão e un controlo participativo dos recursos naturais de forma que a populación local poda perceber un beneficio, no? O que a Berta está a falar, no caso de unha exploración florestal por parte de alguna entidade privada, pois eles podrían ter o direito a este 20% dos beneficios, entre outras coisas. Entao, de aquí partimos da hipótese de que tanto os DUATs como os comités de xestão ten un grande potencial para promover a equidade de género. Agora, para explorar esta hipótesis, nos colocamos a nós propios algunhas questões como é que o procesamento deses DUATs e a criação dos comités afectan aos homens e as mulleres. Existen situacións de desigualdade e discriminación ou, pelo contrario, ambos obtén beneficios equivalentes. Entón, damos resposta a estas cuestións a través de unha serie de objetivos que estaba aquí na diapositiva. E para o proceso da pesquisa, pues, se desenvolvió en dúas fases principalmente. Cada unha responde a diferentes objetivos e cada unha utilizou uns métodos de análise diferentes. Entón, primeiro se fez unha pesquisa preliminar que se baseou en 7 entrevistas con titulares de responsabilidades como experiencia na temática do estudio, como género, desenvolvimento rural, medio ambiente, etc. E que están presentes na zona de intervención. Esto se complementó con unha revisao da bibliografía e con toda a información obtida foi realizado un análise da situación inicial que permitió establecer pois, as bases para despois facer as pesquisas de campo. Entón, un pouco algúns puntos sobre como foi a coleita de dados no terreno. Esto foi realizado pela equipa do Centro Terra Viva durante novembro de 2022. Foi feito en 6 comunidades rurais, nos distritos de Masingir e de Manisa,
nas provincias de Gaza e Maputo, respectivamente. Seleccionaron comunidades próximas entre sí que fueran representativas das condicións ambientais e socioculturais da zona e tamén que foran accesibles na época das xuvas. Iso tamén foi un factor limitante. A partir da pesquisa preliminar foran definidas as variáveis e foron deseñados os cuestionarios. Algúns exemplos de variáveis foran, pois, cual é a participación das mulleres nos espacios de tomada de decisións sobre os recursos naturais, ou cual é o número de mulleres titulares de DUAT. Entón, as diferentes metodoloxías foran utilizadas sempre todo isto foi feito na lingua local, xangana. Foi feito un mapeamento de informantes xaves, tamén a través de unha amostraxe en bola de neve, de unha amostraxe intencional, como a idea de garantir a participación de todos os grupos sociais. Entón, como informantes xave, por exemplo, foran seleccionadas persoas con coñecimentos específicos sobre DUATs, sobre xestado de recursos naturais, sobre equidade de xénero, por exemplo, mulleres membros de asociacións de camponeses, persoas que participaban en comités ou asociacións que xa tiñan un DUAT registrado, persoas con un coñecimiento profundo da comunidade ou de historia da delimitación comunitaria. En todo o proceso tamén dicer que se buscou un equilibrio de xénero e que se siguió sempre o código ético de conducta de bosque e comunidade. Entón, nesta coleita de dados se fixeran 37 entrevistas semiestructuradas con estos informantes xaves. Aquí podemos ver máis ou menos pois, os diferentes perfiles dos informantes xaves segregados entre homes e mulleres. Alén diso, se utilizou tamén unha metodoloxía de observación participante e foran feitos 6 diagnósticos rurais participativos, uno por cada comunidade, e foron feitos 12 grupos focais de discusión, 2 por comunidade, tamén desagregados en homes e mulleres. Entón, para garantir, depois desta fase, para garantir a participación dos membros das comunidades en todas as fases da pesquisa, para evitar preconceitos debido a diferencias culturais, o Centro Terravía realizou 6 workshops de devolución dos resultados. Esto se fez mediante técnicas de teatros, envolvió a activistas comunitarios e foron representados os resultados máis relevantes en cada unha das comunidades. Se contrastaron os resultados e depois da obra de teatro se fez un debate no que pues, tanto os homes como as mulleres tiveran a libertad de falar, da opinión, dos problemas específicos das súas comunidades. Isto tamén, os resultados destes workshops tamén están incluídos no relatorio da pesquisa. Até aquí o resumo do traballo da pesquisa e para seguir vou a presentar brevemente tamén os resultados de investigación e as principales conclusións, que son a base da metodoloxía práctica e da guía que vamos a presentar tamén. Obrigado. Moito obrigada, Jaime. Xa estamos sentados para a seguinte presentación. Entón, ok. Vale, entón volto a presentar. Já estaba a ver. Ótimo. Ok, entón, e iso, agora vamos falar un bocado dos resultados da pesquisa, das conclusións. A ver.
Bueno, Tao, esta investigación, como ya falamos, estará disponible en breve. Podremos compartir todos los que estéis ya interesados. Bueno, aquí tenemos a portada o índice, aquella fotografía de uma das comunidades na Manisa, de aquel calderao tiña uma cima que tive que comer 2 ou 3 veces porque no conseguía dizer que Vou, no. vou interromper. Gostaste da cima? Non foi tanta... Gostei, gostei. E nada, então, para avaliar o impacto dos dois instrumentos, se fixeran varias análises en base a todos os resultados que collimos. E fixemos análisis das percepções que fixemos nas diferentes comunidades, un análisis SWOT e un análisis CAME, o análisis estratégica. Então, non ten por que ollar nestas tabelas, é moita información lá, mas é para explicar como a investigación no terreno foi moito exhaustiva, obtuvimos moitas informacións, tanto cualitativas como cuantitativas. Todo isto está reunido en moitos cuadros como estes, estarán nos anexos do relatorio. Entón, agora non vamos nos alongar sobre estas tabelas, mas vamos ver análisis que fixemos con toda esta información. Entón, como a información primaria das entrevistas, dos grupos de discursao e dos diagnósticos rurais participativos, fixemos un análisis de percepções, con objetivo de ver como en cada comunidade se percebían os DUATs e os comités de forma separada. Perceber como estas dúas ferramentas contribúen para a equidade do xénero. Entón, os impactos de xénero que estes instrumentos ten son as nosas variáveis do traballo, son as variáveis que estábamos a avaliar. Aquí temos unha representación visual das variáveis mencionadas en cada comunidade. Isto é no caso do DUAT. Da unha columna da esquerda aparecen esas variáveis de traballo, están ordenadas de máis a menos menciones. O número indica o número de comunidades en que esa variable foi mencionada. Da unha primeira liña, en azul están marcadas aquelas variables que foran mencionadas en cada comunidade. Entón, a información que temos aquí é, primeiro, que en todas as comunidades recoñeceran que os DUATs ten moitos impactos de xénero positivos. Isto implica que a súa tramitación é moito importante para poder avanzar na equidade de xénero. Neste caso non foran recoñecidos impactos negativos, é unha ferramenta moito popular e as comunidades a consideran moito útil. Depois, as comunidades que ten DUAT identifican máis impactos do que as comunidades que non ten DUAT, o que pode indicar que de forma xeral as comunidades descoñecen as implicacións de xénero deste instrumento. Sobre as variables en sí non vou comentar todas, mas por poner un exemplo, a primeira que aparece, que é a máis mencionada, foi que o DUAT mellora a situación socioeconómica da muller titular, pois permite que ela posa desenvolver libremente actividades xeradoras de renda, como a venda de produtos agrícolas, pode operar de forma individual ou a través de unha asociación. Bueno, aquí temos algúns exemplos de situacións que recollemos durante o traballo de campo. Por exemplo, pues tenemos unha muller de 53 anos, Malabel, que fala que hoxe en día, grazas ao DUAT, non somos engañados en a nosa terra e iso permite nos gerir mellor a terra face aos investidores. Isto era unha das cousas que se repetía moito tamén, a amenaza de posibles investidores que foran tirar a terra das persoas. Aquí temos a mesma gráfica equivalente para os comités de xestión de recursos naturais. Podemos ver que de forma xeral foran recoñecidos poucos impactos de xénero nestes comités, o que indica que o seu potencial para avanzar na equidade de xénero non é tan evidente para as comunidades e considerar un instrumento menos relevante, menos interesante.
Tamén vemos que nas comunidades que xa ten comités establecidos foran mencionadas máis impactos do que nas que non tiñan. Entón, isto sí que é indicativo que, en xeral, tamén há un gran descoñecimento das implicaxoes en termos de xénero dese instrumento, como que as implicaxoes no xénero son moito máis indirectas. En cuanto ás variáveis, tamén por comentar unha, a primeira, a máis mencionada, foi que os comités promoven a participación das mulleres en actividades comunitarias e sobre todo na tomada de decisións colectivas. Mas, no entanto, esta participación en termos de representación, non necesariamente é unha participación efectiva. Moitas mulleres se limitan a dar a súa opinión, mais depois están non elevada en conta sempre. Bueno, máis un exemplo de citasoes que recollemos durante o traballo. Temos un homen de 55 anos, Ribangua, que fala: pero un comité é moito importante, determinou a cuestión da demarcación de terras, pois as situacións de reservas, áreas de pastaxe, antes había unha demarcación, mais os conflictos eran grandes. Entón, como que é unha forma de ayudar a xerir os conflictos para unha boa delimitación das terras participativa. A seguir deste análisis, fixemos un análisis DAFO-SWOT de cada un dos instrumentos. Esta é a versión simplificada dos DUATs. Entón, nos baseamos nas informacións obtidas no terreno, na revisión bibliográfica, nas entrevistas iniciais e na experiencia da Bosque Comunidade e do coñecimento do Centro Terra Viva. O análisis SWOT reflete as forzas, as fraquezas, as ameazas e as oportunidades do instrumento en relación á equidade de xénero. Non quero me alongar moito, mas tamén toda esta información estará disponível no documento final. Falar que o SWOT realmente tiña este aspecto, que é aquel que apresentamos en Maputo na última evento que fixemos. Non vamos nos deter en cada punto agora, mas foi só falar que foi un exercicio de reflexión moito interesante entre Bosque e Comunidade e Centro Terra Viva. Dedicamos moito tempo aquí e, alén diso, validamos como as comunidades nos workshops de devolución e contraste dos resultados, con aqueles teatros que xa falamos. Bueno, isto tamén a continuidade do SWOT do DUAT. Aquí temos o mesmo para os comités de xestión de recursos naturais. Esta é a versión simplificada e esta é a versión real. E agora pasamos para análisis CAME, que fixemos un para o DUAT e outra para os comités de xestión de recursos naturais. Para facer esta análise se parte do análisis SWOT e nos preguntamos como podemos mantener as fortalezas, como podemos enfrentar as amenazas, como podemos superar as fraquezas e como podemos aproveitar as oportunidades. De aí obtivemos esta tabela que contén unha serie de estrategias ou recomendacións para futuras intervencións. E, na verdade, a metodoloxía práctica que vamos a presentar a seguir está baseada neste análisis. Entón, como vamos a ver iso máis tarde, vou pasar directamente para as conclusións do estudio. Ok. Entón, por unha parte, temos... A ver, que estou a ver... que os resultados da pesquisa apresentan un panorama que é promisor e positivo. Temos que tanto os direitos de uso e aproveitamento da terra cuanto os comités de xestión de recursos naturais ten un impacto positivo de xénero na pose da terra e de outros recursos. Segundo nos transmitiramos informantes xaves, os DUATs ten unha grande influencia nas dinámicas de xénero. Iso se debe ao fato de que o DUAT está principalmente vinculado á seguranza nos dereitos da pose da terra, a produción agrícola e, consecuentemente, a seguranza alimentar.
a melloría das condicións socioeconómicas. Entao, pode ser tramitado de forma individual, pode ser tramitado de forma familiar, colectiva, incluso comunitaria, e ten un grande impacto no dereito da pose da terra, no género, na seguranza alimentar. Por súa vez, temos que as comunidades consideran que os comités de Estado de Recursos Naturais son un instrumento menos popular. Estados relacionados a xestão dos recursos naturais ou constituídos a nivel comunitario máis ten un impacto máis indirecto na equidade de xénero, porque benefician a comunidade de forma global. No entanto, a equipe de pesquisa acredita que os comités de xestão de recursos naturais son un instrumento legal con grande potencial para mellorar a situación das mulleres, máis de forma indirecta a través dos beneficios para toda a comunidade. Entón, ambos instrumentos promoven a interacción entre comunidade e outros actores. Isto ten un potencial para mobilizar recursos para xerar novos espacios de participación. E, além diso, promoven a implicación, a participación das mulleres nos espacios de tomada de decisións comunitarias. Isto contribúe para o empoderamento e a lideranza femenina. Entón, para aproveitar os beneficios que ambos dos instrumentos trazen para a equidade de género, é necesario realizar campañas de sensibilización e capacitación sobre o potencial. Estas campañas ten que estar destinadas non só ás propias comunidades rurais, ás propias populacións beneficiarias, mas tamén ás ONGs, ás asociacións da sociedade civil, activistas comunitarios, asistentes jurídicos e aos gobernos locais, regionais, nacionais, provinciais, a todas as escalas. Para tamén outra das conclusións que podemos falar en cuanto ás sinergias, que en relación como que estábamos a comentar antes, de forma xeral foi observado unha grande apropiación dos DUATs por parte das comunidades que o consideran moito útil, e por iso recomendamos impulsionar o rexistro masivo dos DUATs, con foco na titularidade das mulleres. É importante traballar na apropiación dos comités de xestión de recursos naturais tamén, por parte das comunidades, poder especial atención ás mulleres e a súa participación activa ao longo dos procesos de toma de decisión. Unha forma eficaz de facer iso sería a través de actividades xeradoras de renda que incentiven a participación das mulleres e que demostren os beneficios prácticos da xestão comunitaria dos recursos naturais, que os comités de xestão de recursos naturais teñan un incentivo, unha motivación para continuar a traballar e especificamente que as mulleres tengan un efectivo para participar de unha forma activa nestes comités. En cuanto á legislación, os resultados tamén apontan para unha interrelación entre as dinámicas de género, o clima, a seguranza alimentar, a pose da terra e a xestão sustentável dos recursos naturais. Indican a necesidade de integrar estes enfoques nas intervencións baseadas en DUATs ou en comités de xestão. Por exemplo, os DUAT poden servir de base para programas de seguranza alimentar e de género. E os comités poden ser utilizados para proxectos de adaptación e mitigación ás mudanzas climáticas, conservación e restauración da diversidade, etc. En tema legislativo, os dados nos mostran que non existe, bueno, ya falamos disto, en cuanto a legislación non existen barreiras de género na pose da terra, nos recursos naturais. No entanto, promover mudanzas na legislación permitiría abordar algunhas das súas deficiencias para avanzar na equidade de género. Nese sentido, serían necesarias accións como a simplificación do
proceso de tramitación de DUAT, que agora mesmo é un proceso bastante difícil e bastante que demora moito tempo, ten moita burocracia, mecanismos para promover a representación feminina e para incentivar a participación activa das mulleres, tanto nos DUATs colectivos como nos comités de gestión dos recursos naturais, en medidas de discriminación positiva, entre outras, que as mulleres teñan algunha facilidade extra para acceder aos DUATs ou aos comités, a participación nos comités. Estas accións son especialmente relevantes dado o actual contexto tamén da revisada Lei de Terras. Por último, o estudio revela que debido á separación de papéis e responsabilidades baseadas no género e a un sistema familiar que é tradicionalmente patriarcal, actualmente existen diferencias significativas entre mulleres e homes en relación ao acceso ao uso e aproveitamento, xestão e control da terra e dos recursos naturais. De fato, as barreras socioculturais, que pode ser o apoio financeiro, analfabetismo, alfabetización xurídica, acceso a servicios sociais básicos, todo isto representa o principal obstáculo para avanzar na equidade de xénero. Para abordar isto é indispensável traballar en conxunto tanto comunidades beneficiarias, titulares de responsabilidade, titulares de obrigaxoes. Ser o que falábamos antes, traballar en conxunto os gobernos a todas as escalas, a sociedade civil, as organizaxoes e as comunidades. Non vou me alongar máis, isto é un resumen da pesquisa que fixemos. Se tiveren questões, pois depois vamos responder a todo. Nada, moito obrigado. Obrigada a nós, Jaime, moito obrigada. Ok, vamos deixar descansar un bocadiño a Jaime e vou pasar a facer a última presentación. Un momento. Ok. Ok. Dá para ver ben? Conseguen ver? Sí? Ok. Bon, eu vou presentar a última parte, que é a metodoloxía práctica para integrar a abordaxe de género nas intervencións con DUAT ou comités de xestión de recursos naturais. Este é outro dos produtos principais do proxecto, que a parte, vamos dizer, a parte práctica, divulgativa, de aplicación do que já foi falado pelo meu compañero Jaime, aquele relatorio de pesquisa. Está destinada pois, a entidades da sociedade civil, como por exemplo ONGs, activistas comunitarios, sector privado, mas tamén para entidades públicas, tipo gobernos locais, doadores, tanto de Mozambique como internacionais. É importante... un momento. Agora non quere pasar a páxina. Agora. Nos experimentamos, testamos isto varias veces, mas isto no momento sempre acontece alguna coisa. É importante dizer que a metodoloxía vai ter unha edición en portugués e unha edición en español. Actualmente está en fase de edición e tradución e vai estar pronta disponível nos próximos días, nas próximas semanas. O objetivo desta metodoloxía, bom, pois por un lado é unha ferramenta para continuar a sensibilizar sobre cual é o impacto actual e tamén o impacto potencial en termos de género dos comités e dos DUAT, continuar, ao final, o objetivo deste tipo de proxectos é continuar a reforzar as capacidades de actores da cooperación e do desenvolvemento, promover e contribuir á promoción do impacto positivo das intervenções que ten a DUAT ou comités de xestión de recursos naturais en termos de género e como objetivo global, bon, pois, contribuir para o desenvolvemento sustentável e mellorar ainda máis a situación das mulleres e das negas. A metodoloxía se estrutura da seguinte maneira. Ten unha primeira parte, unha parte de antecedentes e contextos no que se fai un resumo tanto do proxecto no que se enmarca esta metodoloxía
como dos principais resultados da pesquisa. Mas iso já foi falado tamén pelo meu colega o Jaime. E depois están as dúas partes nas que eu me vou focalizar, que é a guía de boas prácticas e a ferramenta, que son as partes máis prácticas. A guía de boas prácticas para integrar un enfoque de género nas intervenções con DUAT e comités de gestión de recursos naturais nace, do resultado da análise estratégica que foi apresentado pelo Jaime, do DAFO e do CAME, do SWOT e da CAME, do resultado do análisis bibliográfico e tamén da experiencia que a propia Centro Terra Viva e a Bosque Comunidade ten durante estes anos de traballo no desenvolvemento rural no sur de Mozambique. Para elaborar esta guía, nos inspiramos en dúas guías feitas pola Bosque Comunidade, unha guía que é a integración dos enfoques de género e ambiente nos proxectos de cooperación internacional para o desenvolvimento. Desculpen que olle para a esquerda, mas é que teño ali a presentación. E a nosa guía sobre transversalización de ambiente e alteracións climáticas en proxectos de cooperación internacional para o desenvolvimento e a guía da ECID para a integración do enfoque de género nos proxectos de cooperación internacional para eso. Non sei por qué, ás veces non. Ok, desculpe. A guía de boas prácticas é un documento de referencia que pretende proporcionar unha serie de boas prácticas de recomendacións que promoven un impacto positivo en género destes proxectos que integran os comités e os DUAT, e o que faz é que segue as fases do ciclo de proxectos, desde a identificación até a avaliación, e faz recomendacións diferentes segundo o tipo de actor. Por exemplo, segundo se unha entidade pública, que nos chamamos de titulares de obligacións, ou se é unha ONG que chamamos de titulares de responsabilidade. Agora vamos ver algún exemplo do que a guía de boas prácticas dice e recomenda en cada unha das fases. Penso que vai a terceira vez que eu dou. Peço desculpas, non sei por que agora. Na fase de identificación nos achamos moito útil, porque o que faz a guía é dar unha serie de recomendacións que achamos que pode axudar a ter unha boa liña de base e posteriormente deseñar actividades, indicadores que teñan un impacto positivo en género. Entón, por exemplo, fala da importancia de coñecer a separación de funcións e responsabilidades entre homes e mulleres no que diz respecto á pose de terra e a gestión de recursos naturais. É básico nun proxecto que integre os comités ou os DUATs. Na fase de formulación, o que faz é propón unha serie de axoes que nos permiten formular en clave de género. Entón, seguindo con o exemplo anterior, ya que as mulleres son as principais responsáveis de garantir a alimentación e de producir alimentos e de gerir os recursos naturais, pois recomenda promover a seguranza alimentar e prácticas agrícolas eficientes e sustentáveis nas áreas de actuación. Ok, pasamos a seguinte. Na parte de implementación e seguimento, o que faz a guía é propor unha serie de axoes que se callar non son exactamente actividades, non ten por que ser actividades específicas dun proxecto, tal como nos entendemos segundo o cuadro lógico, mas que permiten avanzar hacia a equidade de género. Entón, por exemplo, unha acción pode ser promover a alteración da lei para aumentar o número de mulleres nos comités de gestión de recursos naturais, establecer durante a nosa implementación mecanismos para promover a participación activa das mulleres nos comités de gestión de recursos naturais. Na parte da avaliación, o que faz é promover ou propor unha serie de recomendacións de boas prácticas para o equipo avaliador. Entón, por exemplo, un exemplo é a necesidade
de avaliar cualitativa e cuantitativamente o impacto de género do proxecto ou das actividades implementadas, especificamente no que é relativo, sea que sea de maneira específica relativo relacionado con os comités de gestión de recursos naturais ou os DUAT. O segundo elemento da metodoloxía que hoxe queríamos presentar é a ferramenta. Esta ferramenta ya foi presentada, ademais penso que a maioría de vocês estaban en Maputo, foi presentada no mes de febreiro de maneira presencial. Esta ferramenta pretende ser aínda máis práctica, aínda máis útil que a guía de boas prácticas. Entón, o que é unha checklist, unha ferramenta de autoavaliación que permite ter un documento de referencia que nos permita avaliar de maneira práctica, de maneira moito rápida, se nos realmente parece que as nosas intervenções que contemplan comités e contemplan DUATs están a ter un impacto positivo en cuestións de género. Esta ferramenta de autoavaliación está inspirada nunha ferramenta de Ongawa para análise de proxectos de agua con enfoque de solución basada na natureza en contextos de desenvolvemento. Agora vamos ver algún exemplo. Tamén clasifica as recomendacións segundo as fases do ciclo de proxectos. É importante dizer que o que pretende é unha reflexión. Entón, ten un listado de cuestións por cada unha das fases e se pode avaliar sin, non, parcialmente e convida a unha reflexión, a unha observación, a lesión aprendida. Nos estivemos a reflectir se era posible cuantificar se, por exemplo, se temos o 80% dos aspectos a considerar, nos respondemos que sí, entón temos garantido un impacto positivo en género. Pronto, iso sabemos que non é exactamente así, é moito difícil de avaliar cuantitativamente, mas sí que estamos convencidas de que é un exercicio que pode ayudar moito. Na fase, porque foi algo comentado, na fase en Maputo, na fase de edición estamos a colocar tamén unha serie de recomendacións para cada unha das fases, de identificación, de formulación, etc. Vamos ler algún exemplo. Por exemplo, na fase de identificación, unha das preguntas, obviamente, é se as mulleres participaran efectivamente nos espazos de coordenación para a identificación. Na parte de formulación, algo moito importante e que normalmente é un grande constreñimento cando nos estamos a traballar e a tentar impulsar a tramitación dos DUAT e se a programación e a duración de actividades relacionadas con o tratamento DUAT son tidos en conta nunha perspectiva de género, porque normalmente a demora e os valores, a demora de tramitación dos DUAT e os valores de tramitación é un constreñimento para as mulleres ter acceso a este título. Na fase de implementación, bom, pois algo que temos que ver, que continuar a revisar, está relacionado con a pregunta anterior, ese orzamento previsto no fase de deseño do proxecto continúa a ser adecuado. Na fase de justificación e avaliación, se faz unha serie de cuestións, sobre tudo, focalizadas no equipe avaliadora, como si se prevé que as mudanzas alcanzadas pela intervención en materia de igualdade de género entre homes e mulleres axan que se pode manter depois da finalización do proxecto. Isto é tudo, espero que teña sido interesante e tamén, bon, como moitas persoas das que están aquí presentes estiveran en Maputo, que non teña sido moito repetitivo. Agora, se vocês concordar, vamos a abrir un espazo para cuestións, para comentarios. Non sei se alguén tiver cualquier coisa, pode escribir no chat ou pode levantar a mão, ou pronto, como somos moito poucos, poden tamén falar directamente. Obrigada. Ok? Bom, nós temos despois un xogo. Se ninguén tivera algunha pregunta, eu vou aproveitar a miña confianza como Pilatos e vou preguntar eu para o Pilatos directamente. Pilatos, pode activar o audio. Maria, Você sabia.
Está-me lançado na cova dos leões. Epa, nós temos na España, en español, tipo, donde hay confianza da asco. Donde as persoas têm confianza, a xente ya perde toda vergoña. Nada, Pilatos, como vocês, agradece moita experiencia nisto. Adoraríamos tamén, bom, coñecer un bocadiño se você concorda con as conclusiones, cuál é a súa experiencia con o tema dos SWAT, dos comités, bom, como ferramentas que achamos que ten un impacto actual, mas tamén potencial en termos de género. Sim, eu quero parabenizar a equipe da CTV e da Bosch por ter liderado este trabalho, este processo. Em parte, participamos também, né, como na DEC, na organização de alguns dos encontros e também na promoção de algumas atividades, como o teatro. E estou satisfeito que o trabalho foi árduo e levou muito tempo para sintetizar, trazer a realidade no terreno desta maneira. Imagino a quantidade de trabalho, a quantidade de horas que foram levadas, que era para nos trazer este trabalho desta maneira, como está sendo. E estou tranquilo com as constatações. De fato, continuamos a ter situações culturais que interferem na questão do acesso à terra, segurança de terra. E não sei se devo fazer isto, mas eu gostaria de trazer uma experiência atual, real, né? Que estamos a viver relacionada a esta questão cultura e o direito de terra para as mulheres. Nós temos o nosso colega, o Júlio, que perdeu a vida. Feliz ou infelizmente, ele estava em processo de organizar a cerimônia de casamento, formalização do casamento. E ele estava a construir a casa dele, tinha o terreno dele, e ainda estava a viver na casa dos pais. Na perspectiva de este ano ele passar a viver na casa dele, com a esposa e os 3 filhos que tinha. Perdeu a vida e estamos a assistir um teatro que a esposa sente que, de certa forma, não está a ser permitida ter acesso à casa que ela construiu junto com o marido. Então, que ela está com esse medo que não vai ter acesso à casa. Então, e isto nos deixa numa situação de alerta também, né? Situação de alerta como defensores dos direitos. Não sabemos se isto, de fato, vai acontecer, não vai acontecer, mas que há esta alerta que ela sendo mulher, né, há possibilidade de ficar com a casa e vai casar com outro homem, e esse homem há possibilidade de desfrutar os frutos. Então, que é uma questão cultural. Então, que está se tentar proteger esse direito na perspectiva cultural, mas com probabilidade de afetar o direito dela como herdeira.
que o espaço, os dois trabalharam juntos, construção e por aí assim. Então, era só para testemunhar que continuamos a ter, mesmo nós, pessoas reformadas, que estamos a promover esse direito, continuamos a enfrentar esses desafios. Então, quero parabenizar, de facto, o trabalho feito e sentir também uma das constatações que há necessidade de continuarmos como paralegais, como ativistas, continuar a fazer a divulgação dos instrumentos legais, em particular para grupos de mulheres, mas também precisamos de trabalhar muito com as estruturas das lideranças locais, né, que tem essa missão de executar ou implementar o direito consuetudinário, neste caso, né? Que é para aumentar a sensibilidade sobre a questão ou a necessidade de proteção das mulheres, né? Quanto ao acesso à terra. Então, não vou monopolizar, mas estou mesmo tranquilo com as constatações. Mostra que estão alinhadas com a nossa realidade e importa ver como é que nós usamos, como validamos ou valoramos os resultados dessa pesquisa, que é para educar cada vez mais as comunidades, os líderes, as instituições do governo. A questão da usurpação de terra por entidades ou pessoas de influência a nível das instituições do governo continua a ser uma realidade. Continua a ser uma realidade e temos um caso aqui ao lado na escola, né? Ao lado do nosso escritório na escola, que a escola está a lutar para defender um pequeno espaço que acha que pode ser útil para aumentar salas de aulas. Mas, ao mesmo tempo, aparece uma entidade governamental que acha que não, esse espaço deve ser atribuído para uma outra entidade governamental, neste caso a EDM, para a construção de uma infraestrutura que vai servir para cobrança, pagamentos das taxas de energia, por aí assim, porque o sítio é estratégico, é em frente à estrada, tem uma boa localização. Mas a escola acha que é para não. Esse local deveria ser usado, sim, para aumentar salas de aulas, para evitar que crianças da comunidade percorram por aí acima de 2 quilômetros para ir à escola. Mas está aí, a escola não tem nenhum documento que lhe garante, que assegura este direito. Então, que agora está a acontecer o jogo de pressão, né? A comunidade vai usando um pouco de chantagem, para não, nós não vamos permitir, vamos usar a força para boicotar qualquer tentativa de edificar um edifício que não ajude a escola. E houve uma primeira tentativa que a escola teve que usar um pouco de força, neste caso, aquela manifestação pública, porque o sítio estava a ser alocado para a construção de uma infraestrutura, estrutura que iria promover certos comportamentos. É estilo uma pensão e um restaurante. Então, que próximo de uma escola. Isso só mostra que a falta de um documento que confere à escola a titularidade sempre vão surgindo tentativas de usurpação.
Então, e isto também pode nos mostrar que nas próximas ou nos próximos projetos seria interessante continuarmos também com a iniciativa de ajudar esses grupos vulneráveis, escolas, grupos de camponeses a garantir a ter o DOAT, porque por si próprios, esses grupos é muito complicado, tendo em conta as dificuldades que já foram levantadas no próprio estudo. Então, que esperar que uma associação de camponeses vai começar o processo de zero até ao fim, tendo em conta o tempo necessário para andar atrás, os recursos financeiros necessários para andar atrás, a paciência que é exigida para andar atrás. É muito difícil. Muito difícil. Temos orgulho que os projetos da Bosch, os projetos implementados em parceria com a Bosch, ajudaram as comunidades, por exemplo, essa de Malavel, a ter aquele doate comunitário. E também algumas associações, né, a ter pelo menos aquela licença, aquela certidão que lhes confere. E aumentou muito a consciência sobre a importância destes documentos. Então, acho que é algo que podemos tirar como ilação também a necessidade de continuarmos a reforçar a capacidade das comunidades para ter o direito ao doado. Obrigado. Muito obrigados, Pilatos. Outra vez, os nosos pésames pelo falecimento do Julio, que ademais ele estaba presente naquele evento de Maputo, sentado a noso nivel pessoal. Grande abrazo. Foi muito interesante a súa intervención, sempre muito obrigada tamén. Metí na cova dos leóns, você saiu perfectamente. É muito interesante, você falou moito da parte bon do DUA, da lei de terras, da súa importancia, daqueles constrangimentos de carácter cultural e tamén daquela como ter un título, non ter un título realmente faz que sejamos máis fracos e estemos mellor teñamos menos armas contra outros agentes. A doutora Panguene, da FAO, para complementar moito ben, fez unha intervención no chat. Non sei se la quere ler ou leo eu, que falaba dos comités. Vou ler eu. Se quere. Bom dia. Bom dia. Não é exatamente um comentário específico, mas eu gostei muito do instrumento que foi aqui mencionado e de como ele pode, de facto, ajudar as comunidades, ajudar os implementadores a terem outra visão em relação ao assunto da gestão da terra e a questão da inclusão do género. O que eu estava a mencionar é que um dos principais desafios que nós costumamos ter é a composição dos nossos grupos, comitês de gestão de recursos naturais e como é a dinâmica de funcionamento dentro destes grupos, destes comitês, né? Apesar de alguns destes comitês terem a participação de percentagens significativas de mulheres, algumas vezes, mesmo estando dentro, elas não têm a voz para fazer ouvir aquilo que são as suas vontades. Então, acho que nós precisamos de continuar também a trabalhar neste âmbito de fortalecer a capacidade das mulheres dentro dos comitês, para que elas
possam tomar decisões acertadas e a decisões que lhes que tragam vantagens para aquilo que são as necessidades específicas delas ao participarem destes grupos. Obrigada. E Muito desculpa, a obrigada. minha câmara não está funcionando também, não sei o que se passa. Nada, nada. Muito obrigada pela sua reflexão, concordamos totalmente. De facto, na nossa experiência, naqueles projetos, por exemplo, implementados com a ANADEC, nós achamos que uma maneira de promover esta participação, este empoderamento, é promover algum tipo de atividade socioeconómica sustentável para os comités, porque, bom, as persoas que máis se benefician deste tipo de, por un lado, empodera os propios comités e, por outro lado, ten un impacto máis directo, aínda máis nas mulleres, na súa participación, porque elas normalmente son as exploradoras dos recursos naturais. Bom, estamos un bocadiño encima da hora, entao, se vocês concordar, e se están prontos, vamos facer un xogo. Ok, porque somos adultos, mas sempre moito bom xogar un bocadinho. Entón, a Laura vai partillar, vamos ver se vocês estiveran a escutar todas as presentações. A Laura vai partillar un xogo de questões e respostas. Entón, pedimos para vocês responder. Jaime, vas dizer... No. Ok. Ok. Vocês poden ver as perguntas, o Alberto, a Berta, a doutora Panguene. Temos aquí perguntas. Entón, vocês deben marcar aquelas perguntas que vocês acham que son as correctas. Mas unha pergunta, nen temos penalización se vocês non dan a resposta correcta, nen tamén non temos premio. Tá bom? Isto é un xogo. Ok, vamos dar 3 minutos. Ok, non sei se vocês conseguen, o Pilatos, a doutora Panguene, a Berta, o Alberto, os Sí, está a sair aquí a janela. Ok, Estamos Pilato. Pilatos, você consegue? Tengo audio desactivado. Tem que abrir o micro, Sr. Pilatos. Ok, vamos partillar resultados. Estamos a pensar en editar isto e que posa ser a próxima prenda de Natal para todas as persoas que traballan no desenvolvemento rural. O Alberto penso que errou nunha, pero... Ok. Entón, cual é a Un ferramenta? teste mascarado de xogo.
a verdade. Sí, ten truco. Entao, cual é a ferramenta que as comunidades No, no consideran concordo con o resultado, ¿eh? apelas o resultado? Ok, se queren podemos comentar. Apelo, Cual, apelo. apelo, pues. Cual é a ferramenta que as comunidades consideran máis útil para as questões do género? Bon, embora a nosa experiencia que o tractor, a multicultivadora é un clásico, normalmente fala máis do DUAT que dos comités. Alberto, se queres, podes apelar na túa questão que consideras que non é No, que non eu concorda. acredito que marquei Eduard, mas non sei por que está a dar que é incorrecto. É só iso No, que quero apelar. a máquina non Ah, erra, Alberto. A el máquina non... problema do computador. No. Alguma coisa aconteceu. O mouse, alguma coisa que não. Eu só vi duas perguntas, não vi que tinha mais perguntas embaixo. Ok, ok. Non faz mal. Se vocês Non faz gostan, mal. preparamos unha seguinte edición só de xogo, De teste. de teste. Cual é a lógica da metodoloxía e como están estructuradas as ferramentas e as guías de boas prácticas? Efectivamente, a ferramenta segue as fases do ciclo de proxectos e se clasifica entre o tipo de entidades. Moito obrigada, porque isto foi que estiveran moito atentos. Cual das seguintes afirmacións sobre os aspectos a considerar na identificación do proxecto no ámbito dos comités é falsa? Efectivamente, o facto de que unha avaliación ambiental ajustada á realidade do proxecto só debe incluir apenas os factores ambientais e non debe ter en conta os factores de género. A cuarta, quais das seguintes ações constitúen boas prácticas para as institucións públicas cando identifican proxectos e actividades? Coñecer o contexto da pose de terra de género, identificar e analizar os recursos naturais ligados ao proxecto, medir o nivel de coñecemento e capacidades de base dos detentores de dereito, responsabilidades e obligações e comprender as dinámicas de género presentes na zona. Ótimo. E a última, que medidas deben tomar as entidades para promover a participación activa das mulleres dos comités? Promover un servizo público que promova e acompañe as actividades dos comités de gestión de recursos naturais. Ninguén votou, mas tamén achamos que introducir mecanismos transparentes de responsabilización é outra medida. Atribuir un subsidio mensal aos comités non é unha resposta correcta, mas é verdade que as actividades socioeconómicas ten un impacto positivo. Promover a alteración de lei para aumentar o número das mulleres no Comité de Gestión de Recursos Naturais tamén é sería unha boa práctica. E organizar anualmente eventos gastronómicos que envolvan as mulleres, obviamente non. Ok, moito obrigados. Aquí dá para compartir os resultados. Ok. Agradecemos, esperen que temos aquí o Pilato son importantes, oites na medida, o Pilatos fala que os comités son importantes, oites na medida en que podan aumentar a consciencia dos membros das comunidades sobre a conservación. E precisamos desenvolver ações de advocacia para os gobernos, equipar e incluir os membros nos espacios de diálogo, planificación e prestación de contas, por forma a presentar e discutir súas preocupacións e necesidades. Ok, que ben. Pois antes de ya dar por finalizado, porque además vamos pasar para a parte en español, agradecer inmensamente outra vez a súa participación. Vamos partillar o manual, agradecemos inmenso e vamos pedir para ligar, se for posible, aquelas persoas que teñan cámara, porque vamos tirar unha fotografía. Entón, se están satisfeitos, poden sorrir, se non, pois non. Ok? E Inés, tiraste toda a fotografía? Ok. Pois moito obrigadas e que teñan unha boa sexta-feira. Obrigado. Falta o lanche. Falta o lanche, bom, vocês poden ir pegar. Já... Ok, Obrigado, son muito libres. obrigado. Não, Muito obrigada. Obrigada, Berta. Obrigada, doutora Felicidade. Obrigada, Ana. Chao, chao. Muito obrigada.